Olá, turminha, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para administrar nossa aula do dia 31/3 de 2020, tá certo? Nossa rotina de sala de aula hoje, nossa aula vai ser História. Nós vamos falar sobre documentos históricos lá no nosso livro 2, tá bom? Vocês vão abrir na página 218 até a página 219, é o assunto que nós vamos trabalhar aqui na sala de aula. A tarefa de casa é na página 221, tá bom? É a tarefa de casa. Então, abrem o livro de vocês, o livro 2, e vamos lá. Documentos históricos. O que é documento histórico? Alguém tem mais ou menos uma noção do que é um documento histórico? Então, documentos históricos são todos os materiais que podem ajudar na pesquisa de um historiador, tá? Ou seja, são documentos que fornecem informações sobre um assunto ou sobre uma pessoa, tá? Essas fontes ou documento podem ser escritos em livros, documentos, cartas, jornais, e também tem os etnográficos ou visuais, que são o que é isso, professora? São as figuras, são imagens, são fotografias, são pinturas, tá? Pinturas de animais, tá bom? Então, isso são documentos, isso serve de documentos para nós, tá bom? Mas documento não é só carteira de identidade ou CPF? Não, isso é um documento pessoal, tá bom? Virem a página de vocês. Aqui no outro lado, nós temos outra fonte também, que é um documento, documentos históricos. Nós temos documentos orais, que são histórias, né, contadas, são depoimentos, relatos, né, de histórias tradicionais. Temos audiovisuais, que são os filmes. A gente vê a imagem e escuta o áudio, relato, tá? Que são filmes, músicas, vídeos, tá bom? E os arqueológicos, que são materiais encontrados em sítios arqueológicos, tá bom? Acompanhe a leitura no livro de vocês. Antes de vocês acompanhar a leitura, observem as imagens que contam relatos passados. Nós conhecemos histórias antigas através de documentos, né? Através de imagens, através de escrita, dos relatos que vêm nos nossos livros. Não é verdade? Porque nós não chegamos a ver nada disso. A gente só conhece por conta de relatos que vem contando nos livros, nas revistas. Muitas vezes a gente assiste os filmes e a gente fica sabendo um pouquinho do que aconteceu há muitos anos atrás, né? Aqui nas próximas imagens é a mesma forma. Esses objetos, eles nos mostram um pouquinho de como viveram as pessoas há muitos anos atrás, né? As peças, os objetos, os vasos antigos que eram feitos de barro, de cerâmicas, né? Hoje tem, mas são bem mais trabalhados. E aqui é um sítio arqueológico, né? Eles estão à procura de fósseis, de ossos, né? E nós também temos outros tipos de documentos, como a gente já viu. Esses documentos, além de sua função oral, fornecem informações importantes sobre vários aspectos da vida e da sociedade no Brasil ao longo do tempo. Eles podem ser encontrados em muitos lugares, como bibliotecas, museus, arquivos históricos, igrejas, estradas, né? E centros culturais e praças. Observe as imagens ao lado, que é essa imagem. Elas foram feitas por um pintor francês chamado Jean Baptiste, que foi trazido para o Brasil por Dom Pedro VI, tá? Para retratar as belezas do lugar e o modo de vida das pessoas que viviam aqui naquela época. Realmente as imagens mostravam o quanto era bonito, né? O quanto é bonito o Brasil, mas retrata também muito a vida das pessoas que viveram aqui, que eram muito escravizados, tá? Mostra muitas condições de vida, como eles viviam, o que eles faziam, de que forma eles sobreviviam aqui. Isso retrata muito, tá? Toda a história dos escravos negros africanos, né? Que eram escravizados, que a gente já viu também.
essa obra, assim como tantas outras, são consideradas documentos históricos de uma época, mais precisamente da primeira metade do século XIX. Ou seja, nós não presenciamos esses acontecimentos, mas a gente conhece por conta dos livros que tem aqui para nos contar um pouquinho como foi, né, a vida e a passagem dessas pessoas aqui há muitos anos atrás. Na página seguinte, vocês têm duas imagens, dois quadros, né, também feito por Jean Baptiste. Né? O primeiro quadro mostra uma beleza de cenário, mas mostra também uma vida muito sofrida, que era dos escravos, dos negros africanos. A segunda imagem também mostra uma característica bem sofrida, né, dos escravos que trabalhavam como barbeiros, né, naquela época. Tem as belezas do lugar, mas tem o sofrimento das pessoas que viveram aqui naquele período, tá certo? Então, gente, o assunto que eu trouxe hoje para vocês de história era um pouco relatando sobre documentos da história, o que eles nos trazem e o que eles nos transmitem. Aí nós temos o exercício de aplicação, que são duas questões pequenas, tá? O professor disponibilizará várias fontes históricas, siga as orientações dele e responda o que se pede. Qual é o título da fonte histórica que você escolheu? Nós temos duas fontes históricas, né? Mas fora essas duas fontes históricas aqui, eu relatei para vocês ali no assunto atrás, que existem o quê? Várias fontes históricas, tá? Mas vocês só vão escolher uma. E nós temos dois exemplos aqui que vocês podem estar escolhendo um dos dois. Então, o título está aqui. E qual foi a fonte histórica que você consultou? Em qual foi das duas? Na fonte histórica A, foi na B? Então, vocês vão responder as duas questões, tá certo? Na página seguinte, vocês vão virar o livro de vocês aí na página 221, é o exercício proposto, que é o exercício que eu solicitei para casa, que é o que vocês vão fazer em casa e responder, tá certo? Então, gente, é isso. Nossa aula de hoje foi falando sobre os documentos históricos. Eu espero que vocês se inscrevam lá no meu canal para estar acompanhando todas as aulas, tá bom? E não deixem de dar um joinha, tá certo? Então era isso que eu tinha para repassar para vocês. Até a nossa próxima aula.